Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Você já parou para olhar como a sua vida é comum? Isso te incomoda? Vou te falar uma coisa. Se eu fosse você, prestava mais atenção. Vamos conversar? Não, este vídeo não é uma resenha sobre o livro Liturgia do Ordinário, porque eu ainda não li este livro. Mas quem sabe depois que eu lê-lo, que ele está lá na minha lista de leitura, eu venho aqui falar sobre ele. Mas eu quero trazer uma reflexão a você sobre a bênção do ordinário, a bênção do comum e a importância que isso tem na nossa vida. Você já parou para olhar para a sua vida e ver que as pequenas coisas elas são carregadas de bênçãos? Ou você está esperando aquele momento mágico, aquele momento explosivo com luzes, neon, pisca-pisca, fogos de artifício, para te mostrar que existe bênção na sua vida? Sabe, a vida da gente, ela passa de maneira tão rápida. Hoje mesmo, o meu marido fez um comentário assim comigo. É impressionante como 365 dias têm se tornado mais curtos do que antes. A vida tem se tornado tão corrida, tão cheia de coisa para fazer, que nós paramos de prestar atenção em coisas que fazem sentido, que trazem alegria e que trazem bênçãos para a nossa vida. E nós vivemos na correria do dia a dia, sempre fazendo as mesmas coisas, na mesma ordem, do mesmo jeito, sem nenhuma novidade, sem nada diferente. E nesse frenesi, nós esquecemos de parar, respirar e prestar atenção nas coisas ordinárias da nossa vida. Sabe? Eu sempre gostei muito de andar admirando a natureza, andar olhando o céu com muita calma, com muita tranquilidade. Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, mais observadora. Eu gosto de sentar e ficar olhando as pessoas conversarem. Eu gosto de observar os gestos dela, as expressões faciais, a maneira que elas se movem, que elas se comunicam de maneira não verbal também. Sempre gostei de ficar olhando o panorama, sabe? Eu nunca fui muito a pessoa de socializar. Eu sou daquela mais introvertida mesmo, que gosta de um bom livro, do seu silêncio, do seu cantinho. E quando está no meio dos outros, eu gosto de observar as atitudes, as palavras, a maneira que o rosto expressa, porque nem sempre o que a boca fala é aquilo que realmente nós queremos dizer. Então eu sempre tive muita facilidade de pegar essas nuances, assim, por sempre observar isso desde pequena, eu sempre tive esse lado observador. E depois que eu me tornei mãe, a vida virou uma loucura. Ela já teve a fase da loucura na época da faculdade, porque daí eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, então assim, eu não tinha muito tempo para respirar. Porque era ali, né? Mas era só eu. Mas quando eu me tornei mãe, foi aquela loucura assim de, no comecinho, você começar o dia e terminar o dia com a mesma roupa. E quando eu ouvia falar assim, nossa, já é hora do almoço, eu nem escovei o dente ainda. É, isso é real, tá? Isso é real. Isso acontece. E assim, de ter dias do meu marido, coitado, chegar do serviço na hora do almoço e ele me encontrar do jeito que eu acordei no sofá com uma criança amamentando, toda descabelada, sem escovar os dentes, e ele ir lá e preparar o nosso almoço, ainda servir o meu prato, trazer para eu poder me alimentar enquanto a criança estava ali comigo. Graças a Deus fui muito bem cuidada por ele. Mas nessa loucura de começo, eu não conseguia olhar a bênção daquilo ali. E eu comecei a ficar, meu Deus, isso aqui não é para mim não.
E ao mesmo tempo em que eu amava loucamente aquela criaturinha, eu pensava, o que que eu fiz da minha vida? Porque era uma loucura. Hoje, aparentemente eu tô risada e falo isso, mas eu já chorei muito sobre isso com Deus. Eu tive um quadro de depressão pós-parto e foi muito terrível. E eu não desejo isso para mãe nenhuma. E se tem uma mãe aqui que viveu isso, vai me entender. Que sensação horrível é você olhar para aquele ser e você saber que você ama ele incondicionalmente, que você daria sua vida por ele, que ele é tudo que você mais ama. E ao mesmo tempo você não querer aquela criança. Uma loucura. Eu não desejo isso para ninguém. Graças a Deus passou. Mas nessa fase eu não conseguia ver bênção, eu não conseguia ver nada de bom naquilo ali que eu estava vivendo. Mas hoje tenho dias caóticos ainda. Como dizem, a maternidade é igual ao videogame. Cada fase fica mais difícil que a fase anterior. Temos dias caóticos ainda. É disso que é feita a maternidade e é assim, é um outro ser humano, uma pessoa diferente de mim, que eu tenho que educar, que eu tenho que lapidar, ajudar a formar o caráter. E hoje eu consigo ver bênção. Não só hoje, já tem um tempo, né, que isso começou. Mas agora eu consigo olhar para minha vida e ver a bênção. Como eu sou abençoada de ter um marido dedicado à nossa família. Um marido que assumiu para ele a responsabilidade de sair de casa, de trabalhar, de cuidar, de zelar, para que eu tenha a oportunidade de estar aqui de forma integral com o nosso filho, para cuidar dele, da educação dele, das necessidades dele, de zelar por ele, acompanhar ele nas atividades dele, observar como ele se comporta com outras crianças e dizer, filho, esse comportamento não é legal. Filho, quando estiver junto com uma menina, trate ela com educação, trate ela com zelo, com cuidado, porque ela é uma menina, a brincadeira que você faz com os meninos, você não faz com as meninas. Poder cuidar de perto e ver bênção em cada oportunidade. E nós somos chamados a olhar a nossa vida, o nosso comum, o nosso dia a dia e enxergar as bênçãos de Deus. Como eu sou abençoada de poder, pela manhã, com tranquilidade, estudar a Bíblia com Ele, cantar hinos com Ele e me ajoelhar com Ele, abraçado e orar. Comum e extraordinário. Extraordinariamente abençoado. E você, olha para a tua vida. Existe bênção no seu ordinário. Existe bênção no comum da sua vida. Deus está cuidando de você em todos os detalhes. Nós estamos começando a melhorar a nossa questão financeira agora, depois aí de longos anos. Nós tivemos muito apoio do meu pai e da minha mãe, da minha irmã, pessoas que não largaram a nossa mão, que tiveram ali e estão ali por nós, nos ajudando, nos auxiliando, nos apoiando. Pessoas que nós jamais conseguiremos agradecer o sacrifício e o amor abnegado que eles têm por nós, pela nossa família. E existe bênção, mesmo em meio à dificuldade, porque toda a dificuldade que nós temos enfrentado nesses últimos anos, tanto em questão de saúde, questão material, existe bênção de você olhar e ver que Deus presenteou a nossa vida com pessoas maravilhosas, com uma família que nos acolhe, com uma família que nos apoia, com amigos maravilhosos. Nos abençoou de quando um emprego não estava valorizando o meu esposo, ele não estava sendo valorizado, onde
O patrão dele sabia que ele era o único dentro de casa que trabalhava e estava atrasando o salário dele, não estava pagando o salário dele. E nós estávamos naquele desespero: o que vamos fazer? Só você trabalha dentro de casa. E no nosso comum, no nosso dia a dia, Deus foi lá e abriu uma porta. Abriu a porta e ele mudou de emprego, fora da área dele, ganhou mais do que ganhava antes. E depois essa mesma pessoa que abriu a porta foi lá e escancarou uma outra porta para ele, abriu mão do funcionário. Por quê? Porque queria o bem dele, o bem da nossa família. Existe bênção em todas as partes, se você olhar com muito cuidado o seu ordinário e não ficar esperando algo extraordinário acontecer. É no comum, é na simplicidade que Deus opera milagres. Se você for lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, você vai encontrar aquele momento em que Moisés teve um encontro com Deus. E sabe o que Moisés estava fazendo? A tarefa ordinária dele de todos os dias, de pastorear as ovelhas do sogro Jetro. Ele estava cuidando das ovelhas, guiando elas ali, quando em meio ao comum, em meio àquilo que ele fazia todo santo dia, a sarça queimou. E a sarça ardia e não era consumida pelo fogo. E do meio da sarça, Moisés ouviu a voz de Deus. E o Eu Sou falou diretamente com ele e deu para ele uma das missões mais incríveis que tem na Bíblia: libertar o povo de Israel da escravidão que eles estavam sofrendo há 400 anos no Egito. Moisés estava ali, presente, no real, no dia a dia dele. Por isso que ele notou a sarça arder. E você? Você está plantado na realidade da sua vida? Você está vivendo os seus dias um atrás do outro de forma automática? Ou você está realmente vivendo os seus dias? Plantado na realidade, abraçado com o que está acontecendo na sua vida. Isso aqui é o que tem para mim. Vou agarrar e vou fazer, porque tem bênção aqui. Como cristão, você precisa enxergar que Deus tem bênçãos para você. Coloque-se na realidade da sua vida. Para de viver numa tela. Para de viver alienado, imaginando uma vida que você não tem. Sonhar é bom. Ter planos, excelente. Desejar por um futuro melhor é o que Deus quer para você. Mas não viva no mundo de Bob, no mundo da imaginação. Isso é coisa de criança. Criança vive no mundo da imaginação. Nós vivemos na realidade. Abrace a tua realidade. Esteja aqui no tempo, na vida real. E você vai com toda certeza ver bênçãos derramadas por Deus diariamente na tua vida. Tenha um coração aberto à gratidão. Seja grato a Deus pela vida que Ele te deu. Cada pequena melhoria que você tiver na sua vida, agradeça a Deus, porque isso é bênção. Cada dor e sofrimento, agradeça a Deus, porque é a oportunidade de crescimento. Eu sei que no vale da sombra e da morte é muito difícil de ali naquele momento você conseguir ser grata. Mas tenha olhos e ouvidos sensíveis para perceber que mesmo no vale da sombra da morte, Deus está cuidando de você. Já falei isso aqui em outros vídeos. Deus nunca jamais nos abandona. E é ali, no dia a dia, no acordar, no sentar, no andar, no deitar, que Ele está cuidando e Ele está
abençoam. E quando nós paramos de observar, de estar atento, de estar na vida real, nós paramos de ver as bênçãos de Deus. Satanás, ele quer nos manter distraídos, porque quando nós estamos distraídos, nós não vemos as bênçãos de Deus. O que tem distraído você da sua vida real? O que tem tirado você da realidade da sua vida, da vida comum? Preste atenção, porque isso é a armadilha de Satanás na sua vida. E daí você vai começar a murmurar, você vai começar a lamentar a vida que você tem, vai viver esperando por algo maior, vai viver desejando ter a vida que o outro aparenta ter nas redes sociais e vai perder as bênçãos que Deus tem para você na vida real. Nós precisamos apreciar cada momento que nós vivemos. Nós precisamos servir com amor as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, nossos pais, nossos amigos, a nossa igreja. Servir com amor, com cuidado e buscar a presença de Deus diariamente, para que Ele venha e ponha a mão em todas as áreas da nossa vida. E que então nós possamos viver de maneira plena o nosso ordinário, para que nós possamos viver de maneira satisfatória a vida comum que eu e você temos. Não existe vida extraordinária, não existe vida só de viagem, não existe vida só de alegria. Existem flashes, momentos que as pessoas colocam nas redes sociais para fazerem você acreditar que a vida delas é um mar de rosas. Não se iluda com o que você vê nas redes sociais. Olhe para a tua vida. Olhe para as rosas que o Senhor colocou no teu caminho. Rosas são belas, floreiam, mas elas têm espinhos. A vida, ela é bela, mas infelizmente, enquanto estamos aqui neste mundo de pecado, haverá sofrimento. E esses são os espinhos que nós vamos ter que enfrentar. Mas saiba que, apesar dos espinhos, existe a bênção da flor que floresce e perfuma a nossa vida. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com todos os seus amigos. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Compartilhe aqui conosco. Você tem dificuldade de apreciar o comum, o ordinário, ou você vive esperando por algo extraordinário na sua vida? Você está perdendo as bênçãos do Senhor. Curta o nosso vídeo e inscreva-se aqui no nosso canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau!